Meus irmãos, ainda em pé, em reverência à palavra de Deus, vamos fazer a leitura de trechos do capítulo 2 do livro de Esdras. Abra sua Bíblia, portanto, no capítulo 2 do livro de Esdras. Leremos os versículos 1 até o versículo 3 e depois, a partir do versículo 59 até o final do capítulo. Esdras, capítulo 2, versos 1 a 3 e depois do 59 até o 70. Nossa série de mensagens no livro de Esdras hoje estará, portanto, em torno do capítulo 2. Os irmãos localizaram o texto bíblico? Façamos a leitura, portanto. Esdras, capítulo 2, a partir do verso 1. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelias, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel, os filhos de Paros, 2.172. E assim vai indo. E agora vamos no versículo 59 em diante. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos como imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, e os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Essa semana, conversava com a Ana Paula sobre uma tarefa que ela teve na escola de Geografia e História sobre a fundação de Porto Alegre. E na escola, quando contam essa história, e para ela que está no 3º ano, essa é a primeira vez que ela ouve essa história, se fala então, primeiro de Jerônimo de Ornelas, que recebeu terras onde hoje está localizado o município de Porto Alegre, e se fala também dos casais de açorianos que chegaram aqui no século XVIII, e a partir da vinda desses casais de açorianos, a região começa a ser povoada e depois de um tempo se torna uma vila, uma cidade e vem a ser futuramente a capital do nosso estado, onde nós estamos hoje aqui reunidos. E quando nós contamos a história de Porto Alegre, percebam vocês como a história do nascimento e da construção da cidade, percebam como é relativamente diferente da história da reconstrução de Jerusalém e de Judá.
Nós lemos no capítulo 1, na semana passada, sobre um decreto que autorizava o povo a voltar para a sua terra. E agora, no capítulo 2, nós lemos nomes, genealogias e nomes, uma lista de exilados, de pessoas que voltaram do exílio junto com suas famílias ou com sua descendência. Ou seja, muito provavelmente pais de família, chefes de família, do qual havia um grupo, né, da qual descendiam uma série de outras pessoas. E esses chefes de família, esses líderes, são todos eles nominados. E nós temos aqui, o capítulo 2 tem 70 versículos e pelo menos até o versículo 60, nós temos uma grande lista desses nomes. Percebam vocês, portanto, que aqui na história bíblica, diferentemente da história da fundação da nossa cidade, de Porto Alegre, nós encontramos uma preocupação com a menção de nomes. Nomes, pessoas. E nós não sabemos que fim levaram essas pessoas. Nós não temos registro, não temos histórias na Escritura sobre essas pessoas. Mas mesmo assim elas são mencionadas nas Escrituras. E são palavra de Deus para nós hoje, no século 21. Fazem parte da história da reconstrução da nação de Judá, da nação de Israel, no século V a.C. E por que há essa preocupação com os nomes? Aqui poderia haver uma série de especulações que os estudiosos fazem a respeito dessa preocupação. Mas nós podemos aqui extrair duas lições. Em primeiro lugar, e aqui nós vemos uma diferença muito importante da nossa história, da maneira como os historiadores contam hoje a nossa história da nossa fundação, da nossa cidade ou do nosso país. Há uma preocupação com os nomes de pessoas comuns. Por quê? Porque não é simplesmente a história de grandes líderes e de grandes heróis, mas é a história sobre como Deus cumpre a promessa para o seu povo, para pessoas comuns. E não apenas para os grandes heróis, para os grandes líderes. Costumamos pensar na Bíblia, os grandes heróis, Davi, Salomão, Abraão, né? Eu quero ser como Abraão, eu quero ser como Davi. Espero que no aspecto bom, né? Não na covardia ou no espírito sanguinário de alguns desses líderes, mas naqueles aspectos positivos que a Escritura nos narra. Mas as pessoas geralmente pensam nos grandes heróis da Bíblia. Mas a Bíblia não é composta apenas, a história que está narrada na Bíblia não depende apenas desses grandes heróis, ainda que eles sejam decisivos, mas ela depende também de pessoas comuns. Não é simplesmente Zorobabel que voltou para reconstruir, Esdras que voltou para reconstruir, Neemias que voltou para reconstruir. Pessoas comuns e suas famílias voltaram para reconstruir uma nação, um povo, uma cultura, um culto verdadeiro ao Deus vivo. E ao Deus que faz promessas, Ele não faz promessas apenas para Davi, para Esdras, para Neemias. Ele faz promessas para o seu povo, para pessoas que muitas vezes permanecem no anonimato por toda a sua vida. Então, há um propósito teológico no registro dessa genealogia. Por um lado, há uma preocupação histórica, talvez os judeus tinham essa preocupação de mostrar que eles realmente faziam parte daquele povo. Biologicamente, eles eram descendentes daqueles que foram exilados e castigados pelos babilônicos. Havia uma preocupação religiosa com a pureza da nação, porque a Escritura falava do povo de Israel como aqueles que descendem de Abraão, de Isaque e de Jacó. E, portanto, há uma preocupação, sim, de demonstrar quais são as pessoas que pertencem a essa genealogia, que pertencem de fato ao povo escolhido. Mas há também uma preocupação teológica de demonstrar, e essa preocupação teológica de demonstrar que Deus se preocupa com as pessoas comuns do seu povo e que Ele cumpre a promessa para as pessoas comuns do seu povo, ela é demonstrada por meio da menção destes nomes, dessas famílias, dessas inúmeras famílias que são mencionadas aqui, mas também pela ordem como isso é apresentado no texto, no capítulo 2. Nós não vamos ler aqui todos os versículos, né, porque seria um exercício até bastante difícil, os nomes são bastante complicados. E, aliás, se vocês estiverem procurando nomes para algum filho homem, né, aqui vocês têm uma lista bastante ampla de nomes bem criativos, né, e eu tenho certeza que no mundo gospel brasileiro muita gente já pensou nisso, né, e já pegou, por exemplo, olha só, Baquebuque. Já pensaram em colocar esse nome nos seus filhos? É um nome bíblico, é bíblico, né? É bíblico, Baquebuque.
E vários outros nomes bastante raros que são mencionados aqui. Mas, tirando brincadeiras à parte, nós não vamos ler aqui todos esses nomes, todos esses versículos, mas há uma estrutura que os estudiosos percebem, uma maneira como essa lista e essa genealogia, digamos assim, está organizada. Em primeiro lugar, por exemplo, tem um cabeçalho, os versículos 1 e 2, os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei do Babilônia, tinha levado para lá para voltarem para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade. Ele está recapitulando a história, ou seja, houve um momento em que o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, destruiu Jerusalém, destruiu o reino de Judá, e a Bíblia diz que isso foi um castigo pela infidelidade do povo, que adorava falsos deuses, que não fazia aquilo que era certo, que não guardava a lei de Deus. E como Israel era um povo que tinha uma aliança com Deus, por ter violado essa aliança, Deus permite que um povo perverso, que eram os babilônicos, viessem e destruíssem a cidade e os levassem para o cativeiro. Mas depois de um tempo, como foi pregado semana passada, surge um rei do Império Persa, que é Ciro, que derrota a Babilônia e permite então que os judeus voltem para as suas cidades e reconstruam Jerusalém e o templo. E aqui no capítulo 2, ele então diz quem foram essas pessoas, de uma maneira resumida, porque vocês viram que nós lemos no final dos versículos que aproximadamente 42 mil pessoas voltaram. Então ele não menciona aqui 42 mil nomes, mas menciona os nomes das famílias, dos chefes de famílias que estão vinculados a essas 42 mil pessoas. E ele começa então, dizendo isso, que eles voltaram, cada um para a sua cidade, e menciona então alguns nomes de lideranças que voltaram. Zorobabel é um dos primeiros líderes da nação que estava sendo reconstruída. Foi um dos primeiros governadores e ele foi usado por Deus para motivar o povo a reconstruir o templo contra toda a oposição que se sofria naquele tempo. Zorobabel é um daqueles nomes que pode ser considerado um dos heróis da fé. Ele era descendente de Davi, era filho de reis, e quando nós lemos a genealogia de Jesus Cristo, nós vemos que Zorobabel é contado como um dos antepassados de Jesus Cristo. Então Deus continua cumprindo as suas promessas que ele fez para com a casa de Davi, de que não faltaria um rei sobre a casa de Israel. Zorobabel vem nessa continuidade e assim vai indo até chegar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que reina e reinará para sempre, e por isso a casa de Davi nunca terá fim. Mas além de Zorobabel também é mencionado aqui Jesua, versão aramaica para o nome Josué. E alguns vão inclusive pronunciar Yoshua. Josué é um nome que inclui o nome de Yahvé, que é o Senhor, ou seja, o nome do Deus de Israel, e ele era o sumo sacerdote nesta época. Ele volta como um descendente dos sacerdotes e volta para restabelecer o culto. E depois começam a ser mencionados outros homens que não, por exemplo, Neemias não é provavelmente o Neemias do livro de Neemias, é outro Neemias, assim como Mordecai não é o Mordecai que é mencionado no livro de Esther, é outro Mordecai, porque são nomes comuns naquela época. E assim, ele vai começar, a partir de então, ele começa a descrever as pessoas. Isso ele faz até o verso 35. Pessoas comuns, homens comuns do povo sobre os quais nós não sabemos nada. Mas eram pessoas que viram as promessas de Deus se cumprirem em suas vidas. Depois, a partir do verso 36, há uma lista de sacerdotes, entre o verso 36 e 39. No verso 40, uma lista de levitas. Levitas eram os auxiliares dos sacerdotes, mas eles não eram sacerdotes eles mesmos. Depois dos levitas, no versículo 41, nós temos uma lista de cantores. Cantores que teriam sido estabelecidos na época do templo de Salomão. E vejam que eles mantiveram um cuidado, digamos assim, de manter o seu ofício, mesmo no período do exílio. Uma lista de porteiros. Os porteiros no templo de Salomão e agora no templo que seria reconstruído eram aquelas pessoas que tinham uma função de preservar a santidade do lugar, ou seja, eles diziam quem podia entrar e quem não podia entrar.
Eles controlavam que nenhum não sacerdote, por exemplo, entrasse no lugar santo. Inclusive, se fosse o caso, punindo com pena de morte. Eles controlavam o acesso de não-judeus, controlavam quem podia participar dos sacrifícios, enfim, eles tinham um controle para garantir a santidade do culto. Eles fizeram os porteiros. Depois do verso 43 a 58, a lista dos servidores do templo, pessoas que talvez eram descendentes de escravos que foram de países que foram derrotados na época da monarquia e que foram colocados para fazerem serviços no templo, serviços mais braçais. Lista de pessoas com genealogia desconhecida, versos 59 a 63, versículos que nós lemos aqui. E depois uma lista que resume o total de pessoas que voltaram do cativeiro. Então nós vemos essa preocupação. Essa lista ela vai ser repetida depois, com algumas diferenças de detalhes, lá no capítulo 7, se eu não me engano, do livro de Neemias. Então, os dois livros, tanto Esdras e Neemias, têm essa preocupação de mencionar pessoas comuns. E eles colocam as pessoas comuns, percebam como isso é interessante, o que denota a teologia, muito provavelmente, deste capítulo. As pessoas comuns são mencionadas antes dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores. Seria mais ou menos como se mencionassem os membros e depois nós mencionamos o pessoal, mencionamos os presbíteros, os pastores da congregação, depois mencionamos os músicos, depois mencionamos os diáconos, depois mencionamos quem ajuda com o ensino e assim vai. Primeiro vem as pessoas comuns, ou podemos dizer, entre aspas, os leigos. Pessoas que não estão diretamente envolvidas com o ministério do culto. Elas são mencionadas em primeiro lugar. Essa é uma ênfase que o autor quis dar. Ele quis dar uma ênfase, quis valorizar essas pessoas comuns, quis mostrar que elas de fato são instrumentos na mão de Deus, apesar de não terem nenhum tipo de ordenação, apesar de não terem nenhuma função formal no culto que era prestado no templo de Jerusalém. Por isso eles são mencionados em primeiro lugar. Há uma valorização de todo o povo de Deus sem distinções. Todo o povo de Deus é importante para Deus. A primeira lição que nós extraímos aqui deste trecho, que aparentemente é um trecho bastante estéril e que a gente olha assim, qual a utilidade de ficar lendo aqui nomes e genealogias? Bom, a utilidade o autor colocou aqui justamente para mostrar que Deus é um Deus que lida com pessoas comuns, que cumpre suas promessas para pessoas comuns e que trata o seu povo como um todo e que não faz distinção entre os mais importantes e os menos importantes, que têm cargos e que não têm cargos. Existem sim distinções nas funções, mas diante de Deus todos vão ser beneficiários da sua graça, da sua bondade, da sua salvação. E há um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção aqui nessa primeira parte, que é o seguinte: os nomes são mencionados. Quando contamos a história de Porto Alegre, nós sabemos dos casais açorianos que chegaram aqui, vieram da ilha de Açores, passaram por uma série de dificuldades também, uma série de limitações. Alguns foram para o interior do estado do Rio Grande do Sul, ficaram ali na região de Rio Pardo, ou outros lugares que têm imigração açoriana, Santo Antônio da Patrulha. Mas nós desconhecemos os nomes deles. Os nomes deles não são mencionados, conhecemos eles apenas como uma coletividade. Aqui, ao contrário, são mencionados nomes, porque Deus é um Deus que lida com pessoas, não apenas com grupos, ou com coletividades, ou com números. Percebam, meus irmãos, nós, seres humanos, por causa das nossas limitações, normalmente costumamos lidar com as pessoas como se fosse uma massa, um grupo, uma coletividade. E regimes totalitários fazem isso de uma maneira ainda mais forte. Vejam, nos campos de concentração nazistas, as pessoas recebiam um número. Elas eram um número, elas não tinham nome. Elas eram apenas um número daqueles que estavam lá, porque não eram o povo eleito, digamos assim, não eram o povo perfeito, não eram a raça ariana. Eram judeus, eram seja lá o que for, eram testemunhos de Jeová, eram deficientes, enfim, eslavos, eram aqueles que Hitler queria, portanto, eliminar. Da mesma forma, em regimes totalitários, como no comunismo, na União Soviética, as pessoas são massa, quase que gado. Elas são jogadas, não se adequou
as normas do partido, as normas do Estado, ela, portanto, é um perigo para a segurança nacional, então ela é jogada num campo de concentração, e lá ela é tratada como um animal. Os regimes totalitários lidam com as pessoas dessa maneira, mas o Deus da Escritura não lida dessa maneira. É somente em Deus, na Escritura e na teologia bíblica, que essa tensão entre o indivíduo e o coletivo é resolvida. O ser humano ele não consegue resolver, ou ele cai às vezes no individualismo, caracteriza muitas das nossas sociedades ocidentais, e por causa do individualismo muitas vezes não se consegue, às vezes, a sociedade ter uma coesão social, as pessoas pensam apenas nas suas próprias vidas, muito mal muitas vezes é praticado por causa disso. Mas, por outro lado, um coletivismo é muito pior, porque ele assassina pessoas em nome do bem comum, o que é absolutamente inaceitável à luz das Escrituras. Agora, em Deus, essa tensão entre o coletivo e o individual ela é resolvida. E vejam, está além das nossas capacidades humanas. Nós, como seres limitados, nunca vamos conseguir solucionar esse dilema. A democracia, a sociedade liberal, né, o liberalismo político e econômico, ele ajuda um pouco a tornar isso menos problemático, mas não é uma solução definitiva. A solução definitiva nós temos no reino de Deus, que aguarda a sua consumação na vinda de Jesus Cristo. É somente quando Jesus Cristo vier que essa tensão entre o individual e o coletivo será resolvida. Mas voltando aqui, Deus menciona as pessoas pelos nomes e nós encontramos nas Escrituras, né? Eu sou o Senhor que te chama pelo nome. Ele conhece a Rocio, ele conhece a Marta, ele conhece o Israel, ele conhece a Pati, ele conhece o Eduardo, ele conhece o Edileno, enfim. Às vezes os pastores e os líderes não estão pensando, não conseguem pensar nas pessoas ao mesmo tempo. Ficam algum tempo sem orar pelas pessoas, quando elas são muitas. Naquela lista ele vai priorizando aquelas que são mais urgentes, mas com Deus isso não acontece. Deus tem o cuidado do seu povo, dos indivíduos do seu povo e não apenas da massa do seu povo. E isso nos ensina uma coisa importante sobre o ser igreja. Muitas vezes as igrejas estão preocupadas com números, com crescimento. Ah, que bênção! Uma igreja com 2.000 membros, uma igreja com 5.000 membros, uma mega igreja, o conceito triunfalista norte-americano de igreja de sucesso, né? A mega igreja que tem 15, 20 mil membros. Veja, isso aqui não é um momento aqui de discutir eclesiologia, o tamanho ideal de igreja, mas a Escritura nos deixa claro que o povo de Deus tem que ser pastoreado por pessoas que conheçam o seu povo. Há um limite que as igrejas podem alcançar para que as pessoas possam ser pastoreadas. Uma mega igreja não permite que os pastores ou líderes acompanhem a igreja. Saibam o nome das pessoas que eles cuidam. Conheça-as nas suas casas. É bem verdade que hoje se inventaram técnicas, né? Os pequenos grupos são uma dessas técnicas que descentraliza, digamos assim, a direção da igreja. Mas a questão é que muitas vezes a liderança da igreja, de uma mega igreja, está preocupada com números e não com pessoas, com resultados e não com pessoas, com mudar o mundo. E na tentativa de mudar o mundo, nós esquecemos das pessoas concretas. Se costuma dizer, né, as pessoas dizem assim, olha os intelectuais, historicamente eles eram assim, eles tinham grande amor pela humanidade enquanto abstração, mas odiavam as pessoas concretas com quem eles conviviam. Isso é uma grande contradição, um grande paradoxo. As pessoas costumam dizer, Karl Marx ele era um grande humanista, olha que amor pela humanidade. Karl Marx era um lixo de pessoa, um lixo de ser humano, ele tratava mal todos aqueles que eram próximos dele. Ele engravida a empregada dele e não reconhece o filho que tem. Ele despreza os seres humanos concretos com quem ele vive. Mas a humanidade conhece ele como humanista, que se preocupa com o bem comum. Esse é um grande erro que muitas vezes as pessoas se prendem em abstrações coletivas, abstrações genéricas, e amam. Eu amo a igreja. Eu amo o povo de Deus. Que lindo ver um ginásio com 20, 50 mil pessoas cultuando a Deus. Mas as pessoas estão ali, na verdade, pensando na abstração e não nas pessoas concretas que estão ali. Como igreja, meus irmãos, nós temos que lidar no dia a dia uns com os outros. E é aqui que está o nosso desafio. É aqui que nós crescemos. E é aqui que nós mostramos se amamos a igreja ou não. Eu amo a igreja, mas não consigo conviver com meus irmãos. Eu amo a igreja e não suporto as pessoas que congregam comigo.
Eu amo a igreja e estou sempre de mal com todo mundo. Precisamos, meus irmãos, lidar e conviver com pessoas concretas que fazem parte do nosso dia a dia. É somente dessa maneira que nós vamos ter um vínculo comunitário firme, forte, para podermos construir uma cultura que se opõe ao mundo que está ao nosso redor. Começamos na semana passada falando sobre isso, sobre reconstrução, reconstruir o culto, reconstruir uma nação, reconstruir uma cultura. Mas como faremos isso se não temos vínculo concreto com as pessoas que estão conosco e que compartilham dos nossos valores? Precisamos, enquanto cristãos, convivermos numa comunidade real, de pessoas reais, onde conhecemos as pessoas pelo seu nome, assim como Deus nos conhece pelo seu nome. Ao invés de preocupar com grandes metas e com grandes... Veja, eu não estou desmerecendo aqui o resultado e o crescimento, porque Deus dá grande crescimento e nós vemos isso em Atos. Multidões se converteram. Mas a questão é que a igreja tem que começar a pensar em como que ela vai cuidar dessas multidões. E por isso que muitas vezes igrejas com sabedoria bíblica vão plantando outras igrejas e se dividindo em igrejas menores e menores e menores, para que todos possam ser pastoreados, todos possam se conhecer, todos possam conviver e ter comunhão. Esse me parece ser um modelo que faz justiça à ideia bíblica de comunidade, de relacionamentos pessoais que transformam as nossas vidas. Essa, portanto, é uma das grandes lições, que ela não está tão evidente assim no texto, mas é uma das grandes lições que extraímos dessas listas de pessoas que são chamadas pelo seu nome e que são conhecidas por Deus pelo seu nome. Mas o capítulo 2 de Esdras não apenas lida com os nomes de pessoas, mas ele tem algumas outras percepções aqui, outras informações que são importantes para nós, povo de Deus, hoje no século 21. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, então, os versículos 36 a 39, quando nos fala dos sacerdotes que voltaram do exílio. Diz que os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, eram 973, os filhos de Mer, 1052, e os filhos de Pazur, 1247, e os filhos de Arim, 1017. Se somarmos esses números, nós vamos ter mais ou menos 4.000 e poucos sacerdotes voltando do exílio. Isso dá, segundo a lista que nós vemos ali no final do capítulo, segundo a soma que nós vemos no final do capítulo, dá mais ou menos 10% da população que retorna para Jerusalém para a reconstrução da cidade. 10%. É um número bastante expressivo e não é por acaso. Vejam, segundo a Bíblia, os sacerdotes, nós vemos isso no Pentateuco, eram da tribo de Levi, e da tribo de Levi que veio Arão, e não só, portanto, eram da tribo de Levi, mas eram também descendentes de Arão, que era um dos nomes que faziam parte da tribo de Levi. E nós sabemos que Israel tinha 12 tribos. Agora, dentro de uma dessas 12 tribos, nós temos um percentual de pessoas que são os filhos de Arão, que seriam sacerdotes. Não precisa ser especialista em matemática ou estatística para perceber que isso aí seria muito menos do que 10% da população, muito menos. Mas na volta do exílio, 10% daqueles que voltaram eram sacerdotes. O que isso nos está indicando? Está indicando que aqueles que voltaram para reconstruir a nação, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir uma cultura que glorifica a Deus, boa parte desses que voltaram estavam vinculados ao culto a Deus. E o culto a Deus, portanto, é um dos elementos centrais para qualquer formação de uma cultura. No caso aqui, de uma cultura que glorifica a Deus. Mas eu diria mais, assim como era no mundo antigo, uma certa unidade em torno do culto a Deus ajuda a dar uma forte coesão nacional, política, enfim, etc. e tal. Hoje, por causa do pluralismo religioso, da democracia que nós vivemos, já não é mais possível ter essa unidade religiosa que havia nos tempos bíblicos. Mas, na verdade, nem seria desejável desrespeitar a liberdade religiosa das outras religiões. Mas, de qualquer forma, nós percebemos aqui que a religião é um elemento importante, é um elemento fundamental na construção de uma nação.
E, portanto, se nós queremos ter um impacto, nós como cristãos precisamos, digamos assim, ter um crescimento expressivo. E vejam que as estatísticas do censo têm indicado que os evangélicos têm crescido, ainda que eles estejam muito divididos entre si, por motivos ruins muitas vezes, né? Às vezes pelos motivos bíblicos ou doutrinários, mas muitas vezes por motivos ruins, né? E isso, evidentemente, limita muitas vezes a possibilidade de nós causarmos algum impacto em nossa nação. Mas na medida em que o povo de Deus está unido em torno do culto a Deus, essa união de esforços tem um impacto muito maior. A vinda da grande quantidade de sacerdotes mostra também que boa parte do povo que não estava vinculado ao culto talvez tenha privilegiado continuar lá na região da Pérsia e da Babilônia. Então sabemos, pela história bíblica, 42 mil pessoas voltaram. Isso é uma fração do povo de Israel que estava aí disperso ao redor do mundo. Não foram, portanto, muitos, nem talvez a grande maioria. A diáspora, como nós chamamos, a dispersão dos judeus pelos vários países do mundo, ela começou com a destruição de Jerusalém e de Israel, pelos assírios e pelos babilônicos, e ela não terminou aqui. Muitos, portanto, não voltaram. Como eu falei na semana passada, talvez muitos preferiram suas vidas confortáveis no exílio e acharam que o culto a Deus não era aquilo que era mais importante. E é muito provável que muitos desses perderam a sua identidade como povo, a sua identidade como povo que serve o Deus das Escrituras, que serve a Yahvé. Muitos desses provavelmente foram assimilados pelo paganismo, pela cultura babilônica. Aqui nessa lista, alguns nomes são nomes babilônicos, nomes persas, nomes que foram dados inclusive em homenagem aos deuses babilônicos. Talvez alguns desses pais dessas pessoas que voltaram tivessem apostatado da fé, adorado os deuses babilônicos e dado nomes de homenagem, mas alguns desses filhos não seguiram esse mau caminho e resolveram voltar. Mas a gente sabe então que provavelmente muitos ficaram lá, preferiram o conforto. Novamente, o povo de Deus é desafiado entre o conforto da sua situação atual, que muitas vezes envolve o compartilhar de uma visão de mundo igual à da cultura ao seu redor, ou o compromisso de seguir a Deus com fidelidade e muitas vezes abrir mão de coisas que o mundo nos oferece, confortos que o mundo nos oferece. Mas indo adiante, nosso tempo já está se esgotando, eu gostaria de falar um pouco agora de dois pontos finais aqui sobre o culto. E vejam que eu não vou fazer um momento final de aplicações, porque eu já vou fazer aplicações à medida em que vou falando. Dos versos 59 até o verso 63, nos fala sobre um problema que houve com pessoas que não conseguiram identificar a sua genealogia, não conseguiram provar a sua continuidade, portanto, biológica com o povo de Judá, o povo de Israel. Não havia provas de que eles fossem realmente judeus, biologicamente falando, e menos ainda sacerdotes. Há essa preocupação, né? Então, não puderam provar que as suas famílias e sua linhagem era de Israel. Verso 61, os filhos dos sacerdotes, Abaías, filho de Cós, filho de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Isso pode parecer para nós hoje, né, no século 21, radical, discriminatório, e os mais exaltados, né, e militantes diriam isso é racismo. Racismo, porque ele não consegue provar o seu vínculo racial e é discriminado por causa disso. Isso é racismo, né? O STF hoje ia considerar isso racismo. Mas nós temos que entender o contexto em que está essa preocupação. Nós lemos no Antigo Testamento, nós lemos no Pentateuco, quando a lei é dada, nós lemos que somente os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Não foi Moisés que inventou isso. Não foi o povo de Deus, Israel, que inventou isso. Não foi Davi que inventou isso. Não foi Salomão. Não foi Esdras. Não foi Zorobabel. Não foi o governador. É uma diretriz que vem do próprio Deus. Deus diz:
O culto somente será prestado e dirigido no aspecto ritual dos sacrifícios pelos descendentes de Arão. Ponto final. Não são pelas descendentes de Arão, ou seja, não há mulher sacerdotisa, e também não existe um levita que não seja descendente de Arão que possa ser sacerdote. Nenhum judeu que não seja descendente de Arão, portanto, nenhum descendente de Judá pode ser sacerdote. Apenas os descendentes de Arão. Esta é a lei. E aquele que não for descendente de Arão estará prestando culto em desacordo com a vontade de Deus. E este culto não será aceito, será tido por imundo. E mais ainda, a preocupação com aqueles que eram judeus ou não, é porque justamente havia na Escritura, no tempo da conquista, uma preocupação de que o povo de Israel não se misturasse com as nações ao seu redor. Porque na medida em que se misturassem, eles iriam perder a sua língua, iriam perder a sua cultura, e iriam perder principalmente o seu culto, o seu Deus, que é exclusivo. O Deus das nações é um Deus politicamente correto, é um Deus inclusivista, é um Deus que tolera o culto aos outros deuses em paralelo. O Deus da Escritura não tolera o culto a outros deuses e a outras divindades. É um Deus exclusivista, portanto. Não há possibilidade de que a nação se misture e adote, portanto, os deuses das nações ao redor, a cultura das nações ao redor. E com essa preocupação de santidade, de separação de uma cultura pagã, de deuses pagãos, é que essas regras são estabelecidas, seja em relação ao sacerdócio, seja inclusive em relação à pureza do povo de Deus. Mas nós encontramos na Escritura também muitas vezes gentios, ou seja, não judeus, sendo acolhidos dentro do povo judeu. É o caso de Raabe, é o caso também que nós vemos na história de Ruth, e depois nós encontramos também ao longo da história de Israel outras pessoas que a princípio não eram descendentes de Abraão, mas que viviam ali e por causa da sua fidelidade ao Deus da aliança, eles são aceitos então como se fossem judeus, como se fossem israelitas. Então nós já encontramos no Antigo Testamento uma abertura para que o povo de Deus não se limite a questões raciais. Mas a questão racial, ela é como que uma perspectiva que aponta, simbólica, aponta para uma pureza ritual, uma pureza de santidade que aponta para Jesus Cristo e para o ideal de santidade que o povo de Deus deve ter. A ideia de se ensinar aqui era que realmente não se pode comprometer o culto a Deus com as prescrições das nações ao redor, com as prescrições daqueles que não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Por isso havia essa preocupação de comprovar que todos eles eram descendentes de Israel e etc. e tal. Porque somente aqueles que serviam a Deus poderiam ser considerados israelitas de fato. Ou poderiam ser incluídos dentro do povo de Israel, caso não fossem biologicamente descendentes do povo de Israel. Mas, de qualquer forma, para o sacerdócio, mesmo a fé em Yahvé não seria suficiente. Somente aqueles que fossem descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Há aqui, portanto, uma preocupação com a pureza do culto e com a identidade da nação de Israel, a identidade do povo de Deus. Nós entendemos hoje que essas questões rituais, elas já não estão mais vigentes, elas se cumpriram em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, na sua santidade, na sua perfeição e na sua pureza, cumpriu todos os requisitos da lei. Na verdade, todos esses aspectos rituais apontavam para Jesus Cristo, porque esses rituais falavam da santidade de Deus. E Jesus Cristo é aquele que foi verdadeiramente santo, como nenhum de nós foi e nenhum de nós pode ser. Portanto, Jesus Cristo cumpriu. Tudo apontava para ele, ele cumpriu. Agora, esses rituais não valem mais. Porém, o princípio por trás desses rituais permanece. E qual é o princípio? O princípio é um só: santidade. Santidade ao Senhor. E santidade, inclusive, na maneira como o cultuamos. Isso significa, revisitando a pregação que eu fiz aqui 3 semanas atrás sobre o culto, significa que o culto a Deus deve ser de acordo com o que Deus ordena e não de acordo com a nossa imaginação. Isso é que significa, a tradição reformada fala muito, princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto?
O princípio regulador do culto é a compreensão de que no culto nós devemos fazer aquilo que a Escritura nos diz que deve ser feito, aquilo que é legítimo de ser feito. É claro que dizer que a Escritura diz isso ou diz aquilo sobre o culto, existe muita discussão, né? A Escritura permite que bata palma, sim ou não? A Escritura permite que dance, sim ou não? A Escritura permite instrumento musical, sim ou não? As discussões sobre isso são grandes. Então, simplesmente dizer que o princípio regulador do culto é fazer aquilo que a Escritura prescreve, não resolve o problema, porque há um grande espaço para subjetividade na interpretação da Escritura aqui. Mas, de qualquer forma, permanece a verdade e o princípio. Culto não é simplesmente, as pessoas gostam de se sentir confortáveis, como se estivessem indo no cinema, então vamos fazer um culto para que as pessoas se sintam confortáveis, porque nós queremos que as pessoas venham cultuar a Deus e é isso que importa. Não! Porque o culto não é feito para as pessoas e para agradar as pessoas, o culto é feito para Deus. Deus deve ser cultuado da maneira que Ele prescreve, e não de uma maneira pragmática que eu acho que vai trazer mais resultados pragmáticos. Essa americanização pragmática do culto não tem lugar nas Escrituras. O culto que agrada a Deus é o culto que é prescrito. Então nós temos que ter um cuidado, e não se preocupem quanto a isso. O grupo de obreiros dessa congregação tem uma preocupação de estar sempre avaliando e reavaliando o culto, a liturgia, as músicas, a pregação, pensando sempre nisso, no seguinte sentido: será que o que nós estamos fazendo é simplesmente um reflexo das exigências do mundo ao nosso redor? Ou será que o que nós estamos fazendo é, na verdade, aquilo que a Escritura nos ordena que façamos? A preocupação de cantar cânticos bíblicos, a preocupação de ter momentos de oração, de ação de graças, de oração de confissão, de oração de invocação, de oração de intercessão, a preocupação de ter um momento central de pregação e de santa ceia, tudo isso nós fazemos porque entendemos que está prescrito na Escritura, entendemos que a Escritura nos ensina a respeito disso. A preocupação se talvez certa música ou certo estilo de culto não pode induzir a uma irreverência, porque porque justamente irreverência viola o princípio regulador do culto. A igreja não é lugar de reverência, a igreja é um lugar de reverência porque nós estamos adorando Deus vivo. Então essas questões todas têm a ver, então, novamente, a pureza do culto, a pureza de Deus, a santidade de Deus. Essa era a preocupação naquele tempo. Essa preocupação era manifestada dessa maneira: comprovar. Uma das maneiras de preservar a santidade do culto era preservar a linhagem sacerdotal. E, portanto, aqueles que não tinham essa linhagem foram considerados imundos e não puderam participar do sacrifício, não puderam comer das coisas sagradas, porque quando alguém sacrificava, o sacrifício... me desculpem aqui a brincadeira, mas o sacrifício era tipo um churrasco. Tu colocava o cordeiro ali e o sacerdote comia. Ou guardava para si para comer em outro momento. E muitas vezes também aquele que oferecia comia uma parte. O melhor da carne, que era gordura, evidentemente, era queimado para que Deus... Era o aroma agradável ao Senhor. Mas a carne muitas vezes era ali comida pelo sacerdote e pelos que estavam com ele. Agora, para preservar a pureza do culto, se disse: essas pessoas que não podem provar que são descendentes de Arão não podem comer das coisas sagradas porque estariam profanando o culto. Então há uma preocupação com a santidade do culto. E diz aqui, só para que vocês não saiam daqui com uma curiosidade, né? O verso 63 diz assim: o governador lhes disse que não comessem das coisas santas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. O que é o Urim e Tumim? Nós não sabemos exatamente como era, mas a especulação que era mais ou menos alguma coisa tipo uns dados, né? Que aí eles jogavam: Deus, devemos sair para a guerra ou não? Joga. Aí a resposta poderia ser sim ou não, sim ou não. Então o Urim e Tumim provavelmente seria aquilo que seria jogado para decidir se eles de fato eram ou não descendentes de Arão, já que não se podia provar historicamente se eram ou não. Se tivesse um sacerdote com Urim e Tumim, ele talvez pudesse fazer isso e pudesse então descobrir se poderia aceitar essas pessoas no culto ou não.
Só que os israelitas entenderam que Urim e Tumim, com a destruição do templo, ele tinha se perdido, ou seja, já não tinha mais como descobrir a vontade de Deus dessa maneira. Eu até não me lembro aqui se depois da reconstrução do templo, se Urim e Tumim voltou a ser usado. Realmente aqui eu não me lembro de cabeça, ou se isso foi considerado algo que ficou para o período do primeiro templo. Porque, de fato, no segundo templo, por exemplo, nós já não temos a Arca da Aliança, né? Então, algumas coisas mudaram em relação àquele período e o período do segundo templo. Mas, enfim, isso é apenas um esclarecimento. Se vocês dizem, o que é o Urim e Tumim? Bom, era uma forma de que Deus usava em tempos antigos para revelar a sua vontade em situações muito específicas, né? Em que a pessoa consultava o sacerdote então fazendo ali o Urim e Tumim, que nós não sabemos exatamente como era, ele então entendia que Deus estava falando sim ou não. Mas enfim, o último ponto aqui, eu já passei do horário, mas o último ponto que é importante ressaltar é a entrega e o engajamento do povo. Versículo 68. Alguns dos cabeças de famílias vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Segundo seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos, em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. O que nós temos aqui? Assim como na construção do tabernáculo nós lemos que o povo foi lá e levou ofertas voluntárias para que o tabernáculo pudesse ser construído no meio do deserto. Também lemos que quando na construção do templo de Salomão, o povo deu uma grande quantidade de ofertas para que o templo fosse levantado. Agora, da mesma maneira, no momento decisivo da história, o povo se une e traz ofertas voluntárias ofertas. Vejam que nós temos no Antigo Testamento o dízimo. O dízimo não era uma oferta voluntária, era um compromisso. As pessoas tinham que fazer, porque era uma maneira de expressar a sua fé de que Deus é o Deus provedor de todas as coisas, e portanto elas davam 10% daquilo que eles ganhavam na colheita, no seu trabalho, enfim, e entregavam isso para Deus. Mas para além dessa contribuição regular que deveria acontecer no povo de Deus, e esse é o padrão bíblico histórico por todas as épocas, a igreja sempre sobreviveu à luz de contribuições regulares do povo de Deus. Isso ninguém discute, pode até se discutir qual o percentual, se o dízimo se ainda tem que ser 10% ou não, mas ninguém discute que a igreja sobrevive com base nas contribuições financeiras dos seus membros regularmente. Isso em qualquer igreja. Se vocês estão pensando, não, vou numa igreja que não... Vocês nunca serão membros que cumprem com suas obrigações se vocês não contribuírem regularmente com a igreja. Vocês nunca estarão cumprindo as suas obrigações se não fizerem isso. Porque qualquer igreja, e inclusive a católica... mas a católica não é... Mas os católicos sempre vão dizer que o bom católico vai contribuir de alguma maneira com a sua igreja regularmente. Mas para além da contribuição regular, que vai permitir que a igreja pague suas contas regulares e tenha metas e alcance suas metas de pagar aluguel, de construir coisas, de fazer caridade, de ajudar os necessitados, de pagar salários daqueles que dependem da igreja e por aí vai, mandar missionários para o exterior e etc. e tal. Para além disso, existe o aspecto voluntário. Em momentos decisivos, o povo de Deus se reúne e dá. E no caso do tabernáculo, eles tiveram que pedir para que o povo parasse, porque não parava de chegar coisas. No templo de Salomão também a quantidade foi grande. Aqui, um povo pobre que volta da Babilônia junta mais ou menos 500 quilos de ouro, é isso que significa esses números, e 3 toneladas de prata. E isso além de todos aqueles utensílios que o próprio rei Ciro havia dado para o povo e de todos os recursos que o próprio Estado persa iria ajudar para a reconstrução. Mas o povo vai e dá ofertas. E a lição que nós aprendemos aqui, isso é fundamental, meus irmãos, para a nossa série e para tudo que vamos falar aqui ao longo dos próximos meses. O povo de Deus só consegue construir alguma coisa que permaneça com dinheiro. Parem de se iludir dizendo assim, dinheiro não importa. Isso não existe, dinheiro não importa. Isso não existe. Vejam, entendam bem,
que ninguém aqui é servo de mamon aqui. Mas assim, dizer que dinheiro não importa, muitas vezes é só um argumento hipócrita para a falta de conversão do nosso bolso. Não quero ajudar e vou dizer que não é importante, o que importa é que boas intenções, um bom coração. Meus irmãos, de boas intenções, o nosso país não existiria, a nossa nação não existiria, a nossa igreja não existiria se dependesse só das boas intenções das pessoas. O inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Esse ditado é muito verdadeiro. O povo de Deus precisa se unir e fazer as coisas. E para fazer as coisas, recursos serão necessários. E sem recursos, nada será feito. Sim, a igreja cresce com base na fé de algumas pessoas que vão sem recurso nenhum. Mas em algum momento Deus vai mandar alguém que vai ter um coração caridoso, que vai ajudar, que vai dar alimento, que vai dar recursos materiais, que vai construir. Ou vocês acham, a Assembleia de Deus, como que ela cresceu? Sim, as pessoas iam sem recurso, mas depois Deus abria o coração das pessoas que recebiam o Evangelho para que milhares e milhares de templos ao redor desse país fossem construídos. E assim a Assembleia de Deus é hoje a maior igreja evangélica de nosso país. Num período de 100 anos, ela se tornou a maior igreja evangélica do país, com, dizem as estatísticas, mais ou menos 20 milhões de membros, ou seja, 10% da nossa população. E vocês acham que isso aconteceria se as pessoas não contribuíssem? Se as pessoas não dessem, não ajudassem? Agora a igreja pensa em se estabelecer, em talvez fundar escolas, faculdades, universidades. E vocês acham que isso vai acontecer só porque a gente acha isso bonito? É claro que não. Ofertas voluntárias, isso tudo é importante. E agora pensem um pouco, e eu encerro aqui, prometo que encerro aqui, na nossa igreja e na nossa congregação. Olhem para ela. Se eu fosse um político, eu ia dizer, na minha gestão fiz isso, fiz aquilo. Se a gente olhar as fotos do antes e depois, pode dizer que muita coisa foi feita aqui. E somos gratos a Deus pelos irmãos que nos ajudaram. Essas cadeiras que vocês sentam hoje, vocês não teriam aguentado a minha pregação se nós estivéssemos na cadeira anterior. Não aguentariam nem 20 minutos sentados naquelas cadeiras horríveis. Se temos um banheiro masculino e feminino, foi também porque fizemos isso, conseguimos juntar recursos e mão de obra para fazer isso. Os vitrais, a decoração, essa parede, quem lembra aqui do cupim e da parede horrível que havia aqui de madeira, que não isolava absolutamente nada e que não nos permitia ter culto infantil aqui, por causa do barulho, por causa dos cupins, por causa da iluminação. Inclusive a nova iluminação que a gente tem aqui. Todas essas coisas foram feitas porque irmãos nos ajudaram. Portão eletrônico, letreiro, púlpito aqui que eu prego, essa parte de trás, a bateria, o aquário da bateria. Muitos irmãos nos ajudaram. E também o distrito nos ajudou com contribuições regulares que nós fazemos e nos permitiu que algumas dessas obras fossem feitas. Mas a questão é, se não fosse ou o trabalho voluntário de alguns irmãos que vieram aqui e fizeram, alguns anonimamente, mas se não fosse esse trabalho voluntário de mão de obra, e se não fosse aqueles que deram recursos financeiros, nós não teríamos conseguido fazer essas coisas. Mas há ainda muitas outras coisas que nós precisamos fazer. Revestir, por exemplo, essas colunas com MDF, concluir essa segunda sala, pintar, arrumar as paredes que estão com muita umidade, organizar a frente, fazer uma divisória a mais aqui, talvez para ter mais divisão e mais salas. O púlpito aqui, se nós fôssemos uma igreja bem pentecostal, esse púlpito aqui já teria quebrado, porque as pessoas iriam pular e ele iria quebrar, ele está oco por baixo, os cupins já queimaram. Então, há muitas coisas que precisamos fazer e eu gostaria de desafiar a igreja aqui essa manhã. Pensem que essa aqui é uma congregação que nós estamos legando não só para nós, mas também para os nossos filhos, se Deus assim quiser. É os nossos filhos que vão se beneficiar de salas melhores aqui. É os nossos filhos que vão se beneficiar de uma condição melhor. E se nós queremos crescer e ter 100 membros aqui, mais pessoas aqui congregando conosco, se juntando a nós na adoração, nós precisamos ter uma estrutura um pouco melhor. Precisamos melhorar o sistema de som que às vezes falha. Quem nunca viu aqui a gente tentando começar o culto e deu algum problema nos cabos ou na caixa de som? Sim, nossos recursos que nós arrecadamos aqui com contribuições regulares pagam, às vezes empatam com as despesas que nós temos aqui mensalmente com aluguel, com luz, com água e outras coisas mais. Às vezes excede um pouco, às vezes ficamos no vermelho, o distrito que paga as nossas contas.
Mas a questão é que queremos fazer mais coisas e precisamos do envolvimento da igreja. Seja com um trabalho voluntário, seja com recursos. Eu quero ajudar, eu quero comprar o MDF que vai ser usado aqui para revestir essas colunas. Eu quero ajudar com as tintas que vão ser usadas ali na sala infantil. Eu quero ajudar com alguma outra reforma que precise. Com a reforma do púlpito, imaginem, abrir o púlpito, provavelmente esse carpete vai ter que ser trocado junto na medida em que nós mexermos aqui. Isso vai ser caro. Eu quero ajudar para pintar ali atrás, em cima, que não está muito bonito. Enfim, necessidades nós temos várias. Eu queria desafiar a igreja. Você quer colaborar? Você quer fazer como o povo de Israel que juntou suas ofertas, e era um povo pobre, não era um povo rico, não era um povo próspero. Mas ele, assim como é o povo da Assembleia de Deus em muitos lugares do Brasil. Mas eles juntaram ofertas voluntárias para que a casa de Deus se tornasse um lugar bonito, belo, um lugar que as pessoas olhem e vejam, que beleza, isso aqui glorifica o nome de Deus, porque as pessoas deram o seu melhor para que Deus fosse cultuado num belo lugar. Estética, a beleza de um lugar, meus irmãos, não é indiferente. Se nós mostramos relaxamento com a casa de Deus, isso provavelmente denota uma fé relaxada também. Não é indiferente. Então, eu encerro essa mensagem com esse desafio. Por um lado, meus irmãos, nós somos desafiados a vivermos em comunidade, conhecermos uns aos outros pelos nomes, assim como Deus nos conhece pelos nomes. E por outro lado, lembrá-los que se queremos construir algo para o futuro, precisamos colaborar, e isso envolve inclusive colaboração financeira e do nosso tempo. E nossa igreja também tem necessidades, assim como o povo de Israel tinha no tempo antigo. O que você pode oferecer para que cultuemos a Deus num lugar melhor? O que você pode oferecer para ajudar o povo de Deus, para ajudar no crescimento dessa igreja e dessa congregação? Que o Espírito de Deus possa tocar no seu coração essa manhã, e que assim possamos sair daqui mais fortalecidos em nossos compromissos com a nossa congregação. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, como teu povo chegamos nessa manhã e somos gratos, Senhor, por saber, como a tua palavra nos diz, que tu nos conheces pelo nome. Tu trata conosco, Senhor, individualmente, ao mesmo tempo em que tu trata conosco como teu povo, como coletividade, como igreja. Mas sabemos, Senhor, que tu conheces a cada um de nós aqui nessa manhã. E nós, Senhor, queremos também, em nossa vida comunitária, em nossa vida em nossa congregação, conhecermos e nos relacionarmos pessoalmente com cada um de nossos irmãos. Se não temos feito isso, se temos sido indiferentes, se pensamos apenas em abstrações, pensamos apenas na igreja e não conseguimos enxergar os rostos, as pessoas que estão aqui conosco, perdoa-nos por isso, Senhor, nessa manhã. E que o teu Espírito toque o nosso coração e possamos assumir compromissos com o nosso próximo, com aqueles que convivem conosco, com aqueles que precisam da nossa ajuda, com aqueles que precisam das nossas orações, da nossa exortação, do nosso discipulado. Que possamos desenvolver mais e mais essa cultura de discipulado, essa cultura de cuidado mútuo uns para com os outros, e que tu possa usar inclusive os pequenos grupos para que isso aconteça, mas não apenas os pequenos grupos, mas os relacionamentos, as conversas individuais, as amizades, que tu possa, Senhor, fortalecer tudo isso no vínculo do teu Espírito Santo. Também oramos, Senhor, para que tu nos dê um coração generoso, um coração que contribui com a tua casa, com a tua obra, um coração que se preocupa com o estado da nossa igreja, do nosso templo físico onde nos reunimos para te cultuar, um coração que está disposto a ajudar o seu tempo ou os seus recursos financeiros. Que tu possa tocar, Senhor, no coração de cada um que está aqui essa manhã, daqueles que talvez nos escutem posteriormente, não puderam estar aqui, mas vão nos escutar na internet. Toque nos corações, Senhor, para que possamos ter um coração disposto a colaborar, disposto a contribuir, disposto a dar do nosso melhor, para que a tua casa seja um lugar agradável, para que a tua casa seja um lugar belo, para que a tua casa seja um lugar que nos inspire na adoração. Que, Senhor, possamos construir com essa colaboração, com essa disposição de sacrifício, possamos construir uma igreja, uma cultura, uma comunhão que permaneça e que renda frutos para nós e para os nossos filhos e para as próximas gerações que virão.
Assim nós oramos nesta manhã, em nome de teu Filho Jesus. Amém.